Olá pessoas, como é que estamos hoje? Eu espero que bem. E hoje, o que eu vou estar falando? Eu vou estar comentando sobre as coisas que aconteceram ultimamente. Não que vocês queiram saber, obviamente, mas é justificável pela situação atual. Por quê? Porque eu tinha planejado, ainda essa semana, de postar um vídeo sobre jogos que eu tinha falado que eu tava editando, tava dando trabalho do cacete. E que tava lindo e maravilhoso, tava editado bonitinho, pronto pra ser postado. Mas aí aconteceram os perrengues que eu contei lá pra comunidade, de que o CapCut justo naquele dia resolveu dar pane, dar problema, e eu soube pela Reddit na gringa, entendeu? De pessoas que usam CapCut, que sempre reclamam sobre ele também, com razão, entendeu? E aí a situação foi se tornando mais agravante porque eu fiquei uma semana inteira tentando exportar e dava erro. Trava o PC, era um caos, era uma dor de cabeça que só. Teve uma hora que eu até pensei, cara, eu não tô aguentando mais não, velho, eu acho que vou ter que recomeçar. Só que eu falei, não, vou continuar insistindo. Eu passei praticamente a madrugada inteira esperando ele exportar. Até deixei ele ligado pra poder terminar o negócio. E quando ele finalmente terminou, 4 horas da tarde do dia seguinte, ele tava todo bugado. Eu realmente quis chorar naquela hora, sabe? Foi um momento de eu me lasquei horrores pra fazer isso aqui, eu me lasquei horrores pra enfim conseguir exportar. E isso aconteceu. Foi uma sensação de derrota tão grande, mas tão grande, que eu quase pensei em dar um tempo de gravar e de fazer qualquer coisa, porque eu sabia que ia ser estressante. Eu sabia que a minha cabeça ia virar o verdadeiro trem, tá ligado? Que fica só aquela fumacinha saindo, aquela quentura absurda do forno. E foi o que aconteceu, né? Tanto que no momento que eu tô gravando aqui, eu já estou o quê? Editando de novo, tudo de novo. Só que dessa vez com mais calma e mais tranquilidade. Só que é realmente revoltante. É uma parada que ontem mesmo eu fiquei com tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que eu não conseguia fazer mais nada. Eu tive que ir dormir, porque não tinha o que fazer. Tanto que da outra vez que isso aconteceu, por conta desse vídeo também, eu tomei remédio e não adiantou, não resolveu. Então eu sabia que remédio não ia rolar. Então, a contragosto, eu fui dormir, só que eu deixei o computador em modo suspenso, pra ir trabalhando bonitinho. Só que aí, meus amores, o CapCut, ele é uma caixinha de surpresas, porque quando eu acordei pensando, ok, tá tudo certinho, ele tinha travado ainda por cima, eu já tava com muita dor de cabeça, aí o negócio travou ainda mais. E aí, quando eu acordei, que eu fui ligar bonitinho, né, só tirando o modo de suspensão, o que acontece? Muito simples. O CapCut bugou meu PC, que a tela não queria ligar por nada, mesmo estando tudo certo. Cara, pra quê? Eu comecei a me desesperar, tipo, pronto, eu perdi tudo que eu fiz, absolutamente tudo, até o que não tava pra ser editado ainda, tava o solteiro, tudo, por um simples programa de edição que é o único que roda no meu PC. Eu quase coringuei naquele segundo, eu juro pra vocês, eu quase coringuei. Mas aí eu respirei fundo, forçadamente. Eu reiniciei, e aí, meu filho, quem disse que o negócio queria ligar? Ele ligou, só que ele não ia pra tela principal de forma nenhuma. Ele simplesmente ficava com a tela preta. Aí eu falei, pronto. Agora deu o cara mesmo. Agora me lasquei, é isso. Vamos aceitar a derrota. Mas aí não. Fui lá, respirei fundo, com toda a minha força de ódio. Eu sou movida pelo ódio, como você já sabe, por motivos óbvios. E aí, deu tudo certo. Ele ligou e cá estou eu, como falei, editando este vídeo do demônio, bicho. Porque não tem como apelidar com uma coisa linda, entendeu? Tanto que o apelido desse computador é caçambinha por motivos óbvios. E o CapCut eu vou chamar de capeta mesmo. Eu não tenho outro nome delicioso pra essa coisa, né? Mas vamos seguir aqui. E aí, falando ainda em CapCut, teve outros criadores falando sobre CapCut e as formas predatórias que eles estão utilizando
com os seus consumidores e tudo mais. Tanto que eu falei que na gringa os caras estão reclamando do preço, os caras estão reclamando do método que está sendo utilizado. Se os caras lá estão reclamando, imagina nós, que pra nós fica muito mais caro. Então eu sei que o negócio tá feio. E por conta disso, a coisa começa a ficar ainda mais interessante, porque toda vez o pessoal fala de um método para poder contornar esse problema. Tanto que o que eu aprendi lá no Reddit, que me levou para um tutorial, eu fui passando adiante para que mais pessoas soubessem sobre isso e botassem em prática. Porque é útil, é o que tá dando pra hoje, entendeu? Tanto que falou que a melhor versão do CapCut é a 3.8, tô com a 3.9, que realmente boa parte tá em Pro nessa porcaria, mas o que eu preciso, mais ou menos, tá gratuito, então dá pra utilizar, mas se eu julgar necessário, eu vou pra 3.8 mesmo, é isso. Vida que segue, mas vamos seguir aqui. E ao mesmo tempo, por conta desse estresse todo que eu passei no CapCut, eu acabei pensando que, ok, eu amo fazer vídeos, vocês sabem disso. Eu deixo isso bem claro sempre. Só que também é muito estressante, consome muito psicológico e do meu físico, e vocês estão notando bem por isso. Só que isso me fez ter que ir atrás de jogos relaxantes, anti-estresse. E foi aí que encontrei um aplicativo da USP, que ajuda com meditação e saúde mental. Achei isso brilhante, achei isso maravilhoso. Só não utilizei porque naquele momento eu precisava de algo para tentar ao máximo diminuir a dor de cabeça, que eu não consigo encontrar. Mas foi uma experiência interessante porque eu encontrei jogos satisfatórios. Eu achei, as paradas anti-estresse. Então, eram vários aplicativos que auxiliavam nesse momento. Eu achei interessante, só que o meu problema é que eu penso demais. Então, quando eu ia fazer aquele jogo anti-estresse, que era de puzzles, minha mente já estava o quê? Tenho que resolver essa bagaça. Não tem um timer, não tem limite. É você no seu tempo e tentativa e erro. Só que eu já estava o quê? Mas por ódio, cara. Então eu não conseguia me acalmar pra conseguir resolver aquilo com calma, entendeu? Então eu acabei desinstalando. Mas o que realmente me relaxou, que por um breve momento me fez esquecer a dor de cabeça, foram os jogos satisfatórios, que são o quê? Uns ASMRzinho, né? Que antes eu tinha dificuldade pra falar e hoje em dia eu falo com muita tranquilidade, ainda bem. Que é, por exemplo, cortar um sabonete, fritar um ovo, sim, tem isso, eu fiquei chocada, tem isso. Jogar pedrinhas na água, empilhar pedras, spinner, bolinhas, quadrados de gelatina que você joga, bolinha de gude. Tipo, tem uma variedade muito grande daquilo. E eu achei maravilhoso, cara. Eu realmente achei maravilhoso. Que eu pensei, em qualquer outra situação, se eu utilizasse isso aqui, eu estaria muito feliz. Porque é muito gostosinho de usar e realmente me relaxou, sabe? Me fez estranhamente bem, mesmo sendo tudo virtual, puro fruto de Blender da vida e Unity, tá ligado? Mas realmente funciona e é a física pura e plena, maravilhosa. E eu pensei o quanto que é difícil nos dias atuais você parar, respirar e refletir, ou respirar e se acalmar. Porque é aquilo, você tem que resolver 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, o mais rápido possível, para conseguir, enfim, fazer outra coisa e nesse ciclo se seguir. Tanto que teve dias, sem zoeira nenhuma, que eu tinha que pensar em 3 coisas ao mesmo tempo e resolver 4. Entendeu? E não expressar o caos interno. Então foi um trabalho gigantesco que exigiu muito do meu cérebro, tanto que acho que foi até por isso que me deu aquela dor de cabeça de estresse, porque eu tava no meu limite, cara. Nossa senhora. E é horrível, é uma porcaria, mas é a realidade atual. Tanto que apareceu pra mim 2 vídeos, que era de 5 mentiras que os influencers contam pra você, e um outro que eu assisti algumas horas atrás, que me fez acalmar muito quanto à questão de livros. Porque isso também rola nos jogos, claro, mas dos livros é porque eu vou esquecer agora o nome da moça, mas ela citou sobre isso, sobre esse vídeo dos influencers, e ela comentava sobre as mentiras do BookTok, BookTube também, que era de
todo mundo sentia aquela necessidade de ter aquele ambiente confortável para ler, de ter um ambiente perfeito para escrever, ou um ambiente perfeito para ler, e, sabe, toda aquela firula toda e de você consumir cada vez mais rápido, tipo, ler 500 livros em um ano. Sim, isso é possível para as pessoas. Só que você vai ver como é que a pessoa lê o livro. Ela simplesmente lê tudo rápido. Eu li rápido. Sim, só que no caso, minha forma de ler rápido é um pouco diferente. Porque o que as pessoas fazem? Elas focam nas partes principais, como se fosse um TCC de faculdade. E assim vai seguindo, assim elas vão conseguindo ler bem mais rápido. Só que no caso, quando eu leio rápido, é porque eu tô ali lendo bonitinho e meu cérebro já fixa, quando eu viro a página, numa frase específica, numa palavra específica. E aquilo já fica na minha cabeça porque eu quero entender o que é aquilo ali. Então eu vou lendo até um pouco mais rápido, inconscientemente, mas eu consigo absorver tudo bonitinho. E aí eu consigo entender aquele contexto que se fixou na minha mente tão rápido. E assim vou seguindo. Só que tem livro que é insuportável de chato. Que eu não consigo fazer isso, como eu falei, foi com Harry Potter. Nossa, com Harry Potter não tinha nenhuma palavra ou frase que se fixasse rapidamente. Era sempre aquela dor absurda de tentar ler aquilo ali. E olha que assim, eu já li Crepúsculo, toda a saga, eu já li a trilogia Millennium, se não me engano, da saga. Eu li O Pequeno Príncipe. O que mais que eu li, bicho? Tinha outros livros também. Eu li A Condenada, A Maldita, a saga Asylum. Então assim, eu li vários livros. E o único que eu sofri pra ler, e isso antes de qualquer problemática que foi sendo contada depois e tudo mais, foi com a saga Harry Potter. E eu falo isso sempre, não é por ranço de agora, que é justificável, mas desde sempre, porque a escrita dela, bicho... Ai, pelo amor de Deus, eu já li até fanfics mal escritas que tinham um ritmo muito melhor que aquilo ali. Cara, parece que eu tô presa numa cena, velho. É uma coisa muito desconfortável. Nem HQ, que é uma parada parada, que você vai lendo quadro por quadro, é tão parado quanto aquilo ali, velho. Pelo amor de Deus. Foi um sofrimento pra mim aquilo ali, nossa senhora. E olha que eu não sou daquelas de... eu preciso de 1 trilhão de estímulos pra ler uma obra, não. Às vezes, eu estou pleníssima de bonita, na madrugada, e eu estou lendo, bicho. Entendeu? Ok, com silêncio da madrugada, porque é o único momento que tem silêncio mesmo. Mas é só eu e o livro. Tem gente que não consegue porque tá com a mente tão louca por dopamina e super acelerada com aquilo de eu tenho que fazer um trilhão de coisas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer cada segundo valer, que não consegue dar essa pausa e focar apenas no livro. O que é horrível, né? Mas infelizmente são os tempos atuais que às vezes eu me pego fazendo isso, não com livros, mas com vídeos, né? Eu já reparei que isso acontece. Mas é uma parada que eu vou ver se eu consigo melhorar. E outra coisa também que eu achei relevante é que eu não sabia cantar música pop, porque eu sabia que música pop faz muito sucesso, muito fácil, e que tem métodos para certas coisas. Só que quando eu descobri como isso é feito, eu fiquei chocada, que foi por um vídeo de um rapaz que eu não lembro agora o nome, mas se eu conseguir lembrar, vou colocar bonitinho na descrição os canais que eu citei nesse vídeo aqui, que ele explicava como as mesmas notas específicas se repetiam em certas músicas, porque faziam exatamente o seu propósito de te deixar viciadinho naquela parada. E a forma como é mostrado isso, tanto pela professora que foi lá no TED, né, que acho que é TED então, que fala que o pessoal explica as paradas todas, com as palavras e tudo mais, e eles botando ali, tocando as músicas e mostrando essas notas específicas, eu fiquei em completo choque, tipo, caramba, velho. Agora eu entendi porque eu gostei tanto de K-pop logo de cara, de porque eu fui fã de Lady Gaga logo de cara também, e tudo. E porque tantas músicas chicletes tem por aí que, né, a gente ouve em repeat e tudo mais. E faz muito sentido. E eu acho isso, ao mesmo tempo, preocupante e interessante. Vou parar de ouvir? Óbvio que não, porque as músicas realmente são boas. Mas agora eu já tenho um pouco mais de senso crítico sobre o negócio. Será que eu realmente gosto? Ou só do meu cérebro que viciou nesse negócio? Porque é como se fosse uma paradinha, não posso dizer, uma coisinha gostosa que o nosso cérebro gosta de absorver, como se fosse um petisco. São coisas da vida.
E é muito legal ver as coisas por esse ponto de vista mais técnico, sabe? Ver como as coisas realmente funcionam. Porque é muito fácil a gente simplificar as coisas, e até justificável, até melhor a gente simplificar. Mas também é legal quando a gente dá uma complexidade no negócio também, sabe? Dá um sensozinho de uau, eu sou inteligente. Pelo menos para algumas pessoas, para outras é só uau, conhecimento, vou absorver aqui. Que também é o meu caso. E esse negócio de produtividade super também rolava quando eu era K-popper, tá? Que se você não ouvisse um trilhão de músicas daquele artista fazendo stream sucessivamente, às vezes você enjoava daquela música pra poder deixar ele alto nos charts, pra poder fazer ele ganhar os prêmios, você não era fã de verdade. Era ridículo pra caramba, ainda é, só que teve gente que agia dessa forma, tipo, meu amor, você não está ganhando nada com isso. O artista vai ganhar? De fato, ele se esforçou horrores pra isso, só que você vai tornar isso a porcaria de um trabalho obrigatório pra todo mundo? É sério? Se você quer fazer isso, ok, mas não force as outras pessoas a quererem fazer isso também, entendeu? Pelo amor de Deus, é insuportável. Mas ok, faz parte. Só que meu cérebro, essa coisinha diabólica, de linda, só que não, é um pesadelo porque, como eu falei pra vocês, quando eu gosto de uma coisa, eu quero descobrir tudo a fundo. O que me faz, às vezes, consumir aquilo exaustivamente. Ao mesmo tempo que eu sinto aquela necessidade de compartilhar isso adiante, só que quando eu vou fazer um vídeo sobre, que aí é aquele negócio de eu não consigo mais consumir apenas por consumir. Eu tenho que consumir já pensando em produzir um vídeo sobre o que? É a mente de youtuber, né, cara? É uma merda. E você junta aquele lado que eu falei antes com isso, temos uma bomba em mãos. O que me faz desanimar às vezes de certas obras, porque eu não consigo apreciar aquela obra por apreciar. Eu sinto tipo, não, pera, deixa eu focar no máximo de coisas possíveis para fazer um roteiro, e aí eu vou fazer um vídeo da hora e vamos seguir. Só que isso acaba fazendo com que eu fique exausta e com que eu desista de certas obras, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer um vídeo sobre aquilo, e aí eu deixo pra depois, porque eu vou ter que focar em outras coisas, que eu realmente vou produzir alguma coisa. E isso me limitou num nível que quando eu fui perceber, eu tava só fazendo as mesmas coisas, e eu tava só focada num objetivo só. E aquilo me fez dar uma despirocada muito louca. Que agora estou mais calma, obviamente, estou mais relax. Só que, rapaz, até chegar esse momento era uma vez. Então eu tive que, né, dar um caos pra poder voltar ao normal. E eu sei que não é só comigo isso, sabe? E essa que é a parte trágica da coisa. Mas ao menos, depois que eu tive esse momento de extremo, consegui cair na real, agora eu consigo, enfim, relaxar sem pensar em produzir um conteúdo em cima disso, sabe? Eu consigo genuinamente parar tudo e focar só naquilo pra eu relaxar, sem tipo, vou editar um vídeo enquanto eu ouço música, eu vou escrever uma coisa quando eu tô, sei lá, editando uma parada, ou então eu vou assistir um vídeo e mexer no celular. Não, agora eu consigo apenas focar. Claro que se eu vou jogar Stardew Valley, eu posso, vez ou outra, ouvir uma musiquinha de fundo, ou ver um relato de alguma coisa, ou um vídeo de alguém comentando de uma coisa. Só que meu foco principal está no jogo, então eu vou dando uma relaxada. Então, tô conseguindo ter essa desconexão de realmente relaxar, que é uma parada que eu tava esquecendo, como era que eu tava esquecendo de fazer. E você provavelmente já passou por isso, né? Tipo, de não conseguir também ter esse relaxamento de verdade, nem que fosse por 5 minutos. E eu entendo perfeitamente. Os únicos momentos em que eu obrigatoriamente tinha esses momentos de realmente ter que dar uma desfocada era quando eu ia tomar banho, porque não tinha nenhum estímulo, não tinha nada. Ou quando eu ia fazer o número 2. Que aí não tem nada, era só eu e o banheiro, e nada mais. E é nesses momentos que minha mente dava mais esvaziada, ou trabalhava horrores, mas de forma
normal, natural, sem pressão. E conseguir ter esses momentos sem ser no banheiro e sim fora dele é um grande avanço em 20 anos. De verdade. E eu recomendo, tá? Eu recomendo. Não do tipo você ficar um ano sabático sem celular. Tipo, não, mas de ter essas pequenas pausas que o seu cérebro vai agradecer. Nem que seja, sei lá, como eu disse uma vez um psicólogo, de ir malhar sem música. E ansiar pelo momento que ele iria ouvir música, sabe? Quando ele fosse malhar, coisas assim. Então a gente tem que dar essa relaxada, cara. A gente tem que dar essa deslogada e esquecer que a gente é uma máquina por um segundo. Porque a gente não é uma máquina. A gente age como se fosse. Até dei uma respiração de alívio, sabe? Porque, rapaz, estava tenso o negócio, estava tenso. E é uma parada que eu falei de produtividade também, de que eu sinto isso de eu vou assistir esta obra, eu vou assistir este vídeo no YouTube e meu cérebro já automaticamente já começa a projetar coisas que eu poderia fazer, já começa a focar na edição da pessoa, quando eu falo com a pessoa fala e tudo, e começa a trabalhar exaustivamente. E é nessa parte que eu não consigo desligar. Entendeu? Uma parada que eu fico até meio triste, que quando eu assisto YouTube, não consigo desligar. Mas tem obras, felizmente, que dá essa desligada no meu cérebro, que no caso é o Futurama, que era, acho que o Sad Job também, apesar de não ficar detalhando da obra, mas não sentia a necessidade de fazer vídeo sobre. Stardew Valley, com certeza Stardew Valley. E o Fallout, que sim, eu ia fazer vídeo sobre, eu sei, só que eu conseguia genuinamente relaxar e vivenciar aquela experiência. Assim como também foi com Vampire Masquerade Bloodlines. E são jogos como esse que eu aprecio horrores, sabe? Porque me marcaram muito. E eu não consigo jogar jogos que tem, sei lá, passes de temporada, que sejam muito competitivos, porque me causa muita ansiedade, muito desconforto, e eu não vou conseguir ter toda aquela dedicação que um jogador viciadérrimo vai ter, porque ele tá naquele 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu não tenho um saco pra isso, cara. Eu sou uma pessoa que ou eu consigo focar naquilo ali, ou eu não consigo, ou eu gosto daquele jogo, ou não vai rolar, ou vai me deixar ansiosa. E eu joguei durante um bom tempo Free Fire, eu me divertia horrores. Por quê? Porque naquele período que eu tava jogando, tava balanceado. Só que aí chegou uma hora que desbalanceou. Era eu versus um viciadérrimo que me matava na primeira partida que eu jogava, no primeiro segundo que eu chegava. Então, eu só cansei. Ou então quando eu joguei com alguém e essa pessoa me matou de propósito, quando eu fui denunciar essa pessoa, porque eu tive que sair da partida por conta da pessoa estar agindo de forma abusiva, eu que fui punida e não a pessoa, sabe? Tipo, aquilo ali foi o estopim pra mim pra eu largar aquele jogo de vez. Então, definitivamente, jogos competitivos não entram mais no meu hall de jogos, né? Eu só vou preferir, sei lá, um joguinho offline, ou se for um multiplayer que não seja competitivo. Tanto que, eu lembro que eu joguei Stardew Valley uma vez com as contas separadas, e tinha aquele senso de competitividade, tipo, fulano fez tanto de dinheiro e você não fez tanto de dinheiro. E aquilo me causava um certo desconforto, sabe, de competição. Então, se for pra jogar Stardew Valley com amigos, que seja com a conta conjunta, todo mundo trabalha junto, bonitinho, do que ter as contas separadas, sabe, tipo, pra mim não rola. E eu diria que até por isso que eu não conseguia me adaptar com o modo mercenários, porque tem um tempo correndo, sabe? Eu tenho que fazer 1 trilhão de pontos no menor tempo possível, mas ao mesmo tempo eu tenho que pegar o máximo de tempo possível e tenho que memorizar o mapa para conseguir fazer tudo isso. E isso sempre me causava muito caos e eu não conseguia, sempre falhava e me sentia péssima por isso. Enquanto que no modo Raid já é mais tranquilo, sabe? Não tem um timer. Mas eu posso fazer o máximo de pontos possível usando vários tipos de arma. E eu posso ir jogando e rejogando e me aprimorando e passando por aqueles mapas e tudo. Então, foi um modo que eu genuinamente gostei de jogar. Foi um modo que eu me senti mais confortável.
sem ter toda aquela pressão. Claro que às vezes acabava a bala, eu ficava nervosa e ficava um pouquinho de medo, ainda mais porque o modo raid que eu jogava era do Revelations 1. O do 2 eu não gostava tanto porque era no mapa do Resident Evil 6. Que aí entrava naquilo de eu passei um perrengue no modo Mercenários do 6, então eu não quero lembrar desse negócio. E aí rolou isso, né? Tanto que eu preferia que o modo Revelations, quer dizer, o modo raid do Revelations 2 tivesse o modo raid do mapa do Revelations 2, que nem foi com 1, mas tudo bem, são as escolhas dos caras, né? Que a gente pode fazer. E é um vídeo que eu já fiz sobre, só que teve um modo que eu gravei mais coisas falando sobre aquele negócio e que eu vou ter que editar, porque eu mandei a versão errada pro meu amigo editar. Mas ainda assim ficou um vídeo muito bom, então eu decidi manter. E tá tudo bem. Ai, tô até pensando como é que vai ser quando eu for editar o vídeo de Resident Evil 5, porque eu já tinha tudo pronto e gravado, só que eu falei, tem coisas aqui que não se encaixaram, que não estão ornando com o negócio, porque não é bem assim, e que eu vou ter que refazer no roteiro e regravar, mas boa parte se manteve, então tudo bem, foi uma mão na roda. E rolou também esses dias, o único momento que eu realmente me desconectei também foi quando eu vi o Alan Zoka jogando The Quarry, porque já lançou faz o quê? Uns 2 anos, ou um pouco mais, talvez. E eu ouvi falar sobre esse jogo, eu jurava que eu tinha visto o gameplay, só que eu não tinha visto. E eu pensei, caramba, eu gostei tanto de Until Dawn, né? Eu achei maravilhoso. Se eu pudesse fazer um vídeo sobre isso, eu teria que jogar pra poder fazer um vídeo sobre aquele jogo. Então não vai rolar isso. Então, por que não dar uma chance pra The Quarry, né? Que no caso eu fiquei sabendo que é sobre lobisomens, enquanto que Until Dawn é com Wendigos. E eu falei, ok, vou assistir. Só que aí, cara, aquele jogo, vocês podem ter pensado, tipo, você tá tendo a sua opinião porque eu vou assistir. E não, eu assisti pelo Luba, quando o Luba jogou o Until Dawn. E eu pensei que vendo com a Alan Zoka ia ser ainda melhor, porque eu conheço o Alan Zoka há 10 anos ou um pouco mais. Foi ele que me motivou a ser youtuber, não de forma direta, do tipo ele falando pra mim, mas de tanto acompanhar ele, eu quis ser youtuber, tem até um vídeo dedicado apenas explicando sobre isso, que eu vou ter que editar. Mas eu já senti um certo conforto, já tinha um certo conhecimento, eu falei, vou assistir por ele. Vou assistir a linha Isolation por ele, vou assistir Alan Wake com ele, então tudo certo, acho que até o Outlast também assisti por ele. Quando começou a rolar o negócio, ele tava fazendo as escolhas dele que eram escolhas que eu genuinamente faria, então me senti jogando aquilo por meio dele, né? Só que rolava um certo momento no jogo em que ele falava, por exemplo, fazer silêncio. O jogo, ok, fazer o silêncio, ele obedecia a escolha do Alan Zoka. Só que no segundo seguinte, ele simplesmente ia pra outra parada que ele não tinha escolhido, que tinha relação com a primeira parada, que, né, era uma das opções. E ficava assim, então por que você deu a opção de escolha pra ele, sabe? Tipo, só por aí eu já não gostei muito. A movimentação dos personagens era meio desconfortável, sabe? Tipo, assistia dava um certo desconfortozinho porque parecia meio travado, mas isso eu relevei. O que realmente me incomodou foi essa parada das escolhas que pareciam só jogadas, sabe? Tipo, independente de que você escolhesse, o jogo ia fazer o que ele queria. A história me parecia interessante, só que ao mesmo tempo não tinha muito aprofundamento, sabe? Parecia meio raso. Ok, era um jogo sobre adolescentes que estavam ali zoando e tudo mais, só que eu sentia que tava faltando algo mais, sabe? Um aprofundamento, uma coisinha mais, sabe? Que eu senti com o Until Dawn, e eu não tô nem falando do remake, eu tô falando do original, porque o remake eu nem cheguei a assistir ainda. Então ficou aquilo de, nossa, eu não sei se eu vou gostar muito desse. Tanto que chegou uma hora que eu pausei aquele negócio, comecei a mexer no celular, porque eu não tava conseguindo assistir. E isso foi na segunda parte de 8, se eu não me engano, que é a série de vídeos que cada um tem 1 hora de duração. Então eu fiquei assim, poxa vida, cara. Sabe, poxa vida, eu acho que The Quarry não é algo tão uau quanto eu pensei que fosse, porque eu lembro de ter conhecido pessoas que eram fanáticas por esse jogo, amavam esse jogo, defendiam fazer o edit do caramba. E por essas pessoas eu acreditei que fosse bom. Só que aí eu vi que talvez não fosse bem assim. E
E aí deu um certo desânimo, sabe? Deu uma parada tipo, poxa, esperava mais. Vou terminar de ver? Vou, já comecei. Né? Eu jogaria? Talvez, só que, nossa, me deu muito desânimo. E outra coisa também que me deu muito desânimo, que foi até um dos motivos, possivelmente pra eu também não ter gostado tanto do The Quarry, é porque os personagens são muito lentos no mundo aberto, ou semi-aberto, entre aspas, porque tem todo um mapa pra você andar, só que é só naquele momento, naquele cenário e tudo mais, tem a câmera fixa, cinematográfica ali, tudo certo, que também tinha no Until Dawn, só que os personagens são muito lentos, nem no Until Dawn era desse jeito, sabe, tipo, tudo era mais fluido, de certa forma, no ambiente. E o jogo é muito escuro. Chegou no momento que eu tive que ligar a iluminação do meu celular no máximo pra conseguir assistir aquele negócio e entender o que tava acontecendo. Porque parecia que era só um modelo 3D no meio do breu andando, sabe? E não só eu fiquei com isso, outras pessoas também reclamaram disso. Então realmente é um jogo muito escuro, propositalmente, só que não causava o que eles queriam que causasse, que no caso era medo. No caso, causava só raiva e sensação de confusão. Então, não funcionou muito bem. Mas eu vou ver um vídeo sobre a história do jogo pra ver se tem algo que se salve ali, mesmo que eu ache que não, mas, né, veremos, quem sabe. Né? Tanto que eu gostei de Dark Pictures. Teve gente que não gostou, mas eu realmente gostei. Tanto da gameplay, que foi bem interessante, me deu medo genuíno, quanto pela história. Mas o The Quarry, cara, não rolou. Não rolou. E olha que não é difícil gostar de um jogo, não mais pela história. Só que se a gameplay é ruim e a história não se salva, esquece que não é pra mim. Sabe? Pelo menos a história tem que se sobressair quanto a gameplay. Do contrário, eu não vou conseguir gostar. Mas é sobre, né? É sobre. Era só isso que eu tinha pra falar por enquanto, sabe? Eu poderia falar sobre outras coisas. Aquela parada do Reddit foi realmente uma aventura e tanto que eu não recomendo pra ninguém. Foi bem desconfortável, assustador. Depois daquilo nada mais aconteceu. Felizmente, tudo bem, tudo tranquilo. Mas, rapaz, foi definitivamente uma experiência. E é só o que eu tenho pra dizer, né? Aguardem o vídeo, que eu torço que saia ainda esse mês, não sei esse mês, é no mês que vem, do vídeo dos jogos que tá pronto desde o ano passado e eu só precisava editar, mas rolou tanto caos que eu não editei e só fui genuinamente editar agora. Mas é isso. Besitos, se cuidem e tchauzinho.